Uma menina se aproximou de um milionário que estava cabisbaixo no banco da praça e perguntou: "Posso orar por você?" Ele riu do rosto dela. Mas o que aconteceu nos próximos minutos mudou a vida dele para sempre. Gabriel Henrique Monteiro saiu do consultório médico como se estivesse flutuando em um pesadelo. O corredor do hospital particular mais caro da cidade nunca pareceu tão longo, tão frio, tão definitivo. O envelope com os resultados dos exames queimava em suas mãos como se fosse feito de brasas. Dr. Carvalho tinha sido claro demais, direto demais. 6 meses de vida, talvez 1 ano se aceitasse tratamentos que prolongariam apenas o sofrimento. O elevador espelhado refletiu a imagem de um homem que Gabriel mal reconhecia. Cabelos grisalhos, perfeitamente alinhados, terno italiano impecável, relógio suíço que custava mais que um apartamento. Tudo perfeito por fora, tudo desmoronando por dentro. Mais de 20 anos construindo um império financeiro para descobrir que não podia comprar nenhum dia a mais de vida. As portas se abriram no térreo e Gabriel caminhou pelas ruas do centro sem destino. Seus pés o levaram automaticamente até a Praça da República, um refúgio verde no meio do caos urbano que ele nunca tinha notado antes. Sentou-se pesadamente no primeiro banco que encontrou, o corpo tremendo não de frio, mas de uma realidade que não conseguia aceitar. O envelope pardo descansava no colo dele como uma sentença de extinção. Gabriel lembrou da conversa com Dr. Carvalho minutos antes. A condição estava avançada demais, espalhada por órgãos vitais, resistente aos tratamentos convencionais. O médico ofereceu procedimentos experimentais que custariam milhões e ofereciam apenas 10% de chance de prolongar a vida por alguns meses dolorosos. E a qualidade de vida? Gabriel tinha perguntado, agarrando-se à última esperança. Senhor Monteiro, seja realista. Seus últimos meses serão sobre despedidas, não sobre viver. Despedidas. Gabriel olhou ao redor da praça e se perguntou de quem exatamente ele se despediria. Cláudia, sua assistente, certamente ficaria triste por questões profissionais. O conselho de administração lamentaria temporariamente antes de brigar pela sucessão. E quanto à família? Helena, sua segunda ex-esposa, provavelmente sentiria uma pontada de tristeza genuína. Eles tinham se separado há 3 anos depois de uma briga feia sobre prioridades de vida. Ela queria filhos. Ele queria expandir os negócios para a Europa. Ela queria jantares em casa. Ele queria reuniões com investidores japoneses. No final, Helena desistiu de tentar competir com planilhas financeiras pelo coração de Gabriel. Você não sabe amar pessoas, Gabriel. Só sabe amar números. Foram as últimas palavras dela antes de sair pela porta com 2 malas e o coração partido. Gustavo e Marina, seus filhos do primeiro casamento, eram adultos bem-sucedidos que mandavam presentes caros no aniversário dele e apareciam no Natal por obrigação social. Gabriel percebeu com horror que não conhecia as personalidades deles. Sabia que Gustavo dirigia uma das filiais da empresa e Marina era médica pediatra, mas não fazia ideia de seus medos, sonhos ou alegrias. Uma família passou correndo na frente do banco. O pai carregava uma menina pequena nos ombros enquanto ela gritava de alegria pura. A mãe corria atrás, ameaçando fazer cócegas se conseguisse alcançá-los. A risada da criança ecoou pela praça como música celestial, um som que Gabriel não conseguia lembrar de ter ouvido de seus próprios filhos quando eram pequenos. O telefone corporativo vibrou insistentemente no bolso. Era Dr. Firmino, seu advogado, provavelmente com atualizações sobre o processo bilionário que ameaçava a empresa. Um grupo de investidores lesados estava pedindo 400 milhões em indenizações por decisões que Gabriel tomou 5 anos atrás. Na época pareciam estratégicas. Hoje se mostravam desastrosas. Gabriel olhou para a tela do telefone e desligou sem atender. Que diferença fazia agora? Todo aquele dinheiro, todo aquele poder, todas aquelas vitórias empresariais pareciam ridiculamente insignificantes diante da certeza de que em poucos meses ele seria apenas uma memória desbotada. Um casal de idosos passou caminhando de mãos dadas, conversando baixinho e rindo de piadas particulares. Gabriel os observou com uma inveja dolorosa. Eles tinham algo que toda a sua fortuna nunca conseguiu comprar: companheira verdadeira.
Alguém que se importava genuinamente, que dividiria a dor da perda quando um dos dois partisse. A solidão pesou sobre Gabriel como uma manta de chumbo. Ele tentou lembrar da última vez que alguém o abraçou por amor, não por interesse. A última vez que riu de verdade, que sentiu alegria pura. As memórias se perderam em décadas de reuniões, relatórios financeiros e decisões calculadas onde cada gesto tinha um propósito estratégico. O vento da tarde balançou as folhas das árvores, criando sombras dançantes no chão da praça. Gabriel fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, não estava calculando lucros ou perdas. Estava apenas sentindo. Sentindo o peso da solidão, o medo da partida, a amargura de uma vida desperdiçada perseguindo coisas que não preenchiam o vazio da alma. Duas crianças brincavam de pega-pega perto de uma fonte ornamental, suas gargalhadas ecoando pelo espaço verde. Gabriel as observou com uma mistura de nostalgia e arrependimento profundo. Quando foi a última vez que correu apenas por prazer? Quando foi a última vez que fez alguma coisa simplesmente porque era divertido, sem calcular retorno sobre investimento? As primeiras lágrimas começaram a escorrer silenciosamente pelo rosto. Gabriel Henrique Monteiro, o homem que nunca demonstrava vulnerabilidade em público, chorava sozinho em um banco de praça como qualquer pessoa comum, enfrentando o momento mais escuro da vida. A ironia era cruel. Pela primeira vez em décadas, ele se sentia genuinamente humano. Cláudia tentou ligar novamente. Gabriel imaginou como seria contar para ela sobre o diagnóstico terminal. 15 anos trabalhando juntos, e mesmo assim seria apenas compaixão profissional. Ela organizaria sua agenda médica com a mesma eficiência que organizava reuniões de negócios, mas no final do dia voltaria para casa onde pessoas reais a esperavam com abraços verdadeiros. O império empresarial que Gabriel construiu estava enfrentando turbulências. Investimentos arriscados no mercado asiático não deram os retornos esperados. Competidores aproveitavam rumores sobre instabilidade interna para atacar contratos importantes. O conselho de administração pressionava por decisões urgentes que Gabriel não tinha mais energia mental para tomar. Mas nada disso importava agora. Depois de uma vida inteira acumulando poder e riqueza, Gabriel descobria que não tinha controle sobre a única coisa que realmente contava: tempo. O tempo que desperdiçou construindo muros em vez de pontes, acumulando bens em vez de relacionamentos, conquistando mercados em vez de corações. O sol começou a se pôr, pintando o céu com tons dourados e alaranjados que Gabriel nunca tinha parado para admirar. Uma brisa suave trouxe o aroma de flores que cresciam nos canteiros da praça, perfumes que passaram despercebidos durante décadas de correria empresarial. Gabriel respirou fundo e sentiu algo estranho. Pela primeira vez em meses, sua mente não estava processando planilhas ou estratégias. Estava apenas existindo, apenas sendo um homem assustado que acabara de descobrir que todo o seu império não valia nada diante da fragilidade humana. A praça gradualmente se esvaziou. As famílias foram embora para seus lares aconchegantes, deixando Gabriel sozinho com pensamentos que o assombravam. Ele permaneceu ali sentado, observando as luzes da cidade se acenderem uma por uma, cada janela iluminada representando vidas que se importavam umas com as outras. Vidas que ele nunca aprendeu a viver, conexões que ele nunca soube valorizar, amor que ele nunca permitiu florescer. Sofia Almeida tinha apenas 7 anos, mas possuía uma percepção do mundo que impressionava até mesmo adultos. Naquela tarde de quinta-feira, ela brincava de boneca debaixo de uma árvore frondosa na Praça da República, enquanto sua mãe, Carla, terminava de ler um livro no banco próximo. Era o momento favorito do dia das duas, uma hora de paz, depois que Carla saía do trabalho como auxiliar de limpeza em um edifício comercial. "Mamãe, olha!" Sofia apontou para um grupo de pombos que disputavam migalhas de pão que alguém havia jogado no chão. "Eles estão brigando pela comida, mas têm o suficiente para todo mundo." Carla sorriu da sabedoria precoce da filha. Desde muito pequena, Sofia demonstrava uma capacidade impressionante de observar detalhes que outros ignoravam. Fazia perguntas profundas sobre por que algumas pessoas pareciam tristes, por que outras não tinham onde morar, por que o mundo, às vezes, era injusto com quem mais precisava de ajuda. "É verdade, meu amor. As pessoas também fazem isso às vezes, não é?" Sofia assentiu pensativa,
arrumando o cabelo cacheado da boneca de pano que ganhara no Natal passado. Era seu tesouro mais precioso, não porque fosse cara, pelo contrário, Carla havia costurado com retalhos, mas porque representava o amor da mãe transformado em algo tangível. Foi nesse momento que Sofia notou o homem sentado sozinho no banco mais distante. Ele estava imóvel como uma estátua, mas havia algo na postura curvada que chamou a atenção dela. Era diferente das pessoas que simplesmente descansavam na praça. Aquele homem parecia carregar um peso invisível que o puxava para baixo. Mamãe, por que aquele senhor está chorando? Carla seguiu o olhar da filha e viu Gabriel pela primeira vez. Mesmo de longe, era possível perceber que se tratava de alguém bem-sucedido financeiramente. O terno impecável, a postura ereta mesmo na tristeza, o relógio que brilhava no pulso. Mas havia algo profundamente humano e quebrado na forma como ele segurava a cabeça entre as mãos. Às vezes os adultos ficam muito tristes, Sofia. E quando isso acontece, eles precisam de um tempinho sozinhos para organizar os pensamentos. Mas ele parece que está sofrendo muito, Sofia insistiu, guardando a boneca na pequena mochila rosa. Você sempre disse que quando alguém está sofrendo, a gente deve tentar ajudar. Carla sentiu o coração se apertar. Ela havia criado a filha com valores sólidos sobre compaixão e solidariedade, ensinando que, independente de quem fosse a pessoa, todos mereciam gentileza. Mas também sabia como o mundo podia ser complicado, especialmente quando se tratava de estranhos. É verdade, meu bem, mas às vezes as pessoas não querem ajuda, mesmo quando precisam. Sofia franziu a testinha, processando a informação. Aos 7 anos, ela ainda não compreendia completamente as barreiras sociais que impediam pessoas de se conectarem. Para ela, sofrimento era sofrimento, independente de roupas caras ou carros importados. Posso pelo menos perguntar se ele está bem? Antes que Carla pudesse responder, Sofia já estava de pé, ajeitando o vestidinho amarelo que era sua roupa favorita. Havia uma determinação na expressão dela que Carla conhecia bem. Quando Sofia decidia ajudar alguém, não havia força no mundo que a impedisse. Sofia, espera. Ele pode não querer conversar, mas a menina já caminhava determinada na direção de Gabriel, os passinhos curtos mas firmes ecoando no concreto da praça. Carla se levantou rapidamente, dividida entre orgulho da compaixão da filha e preocupação com a reação de um estranho em momento de vulnerabilidade. Sofia parou a poucos metros de Gabriel, observando-o com a curiosidade natural das crianças. Ele ainda não tinha percebido a presença dela, perdido em pensamentos sombrios sobre diagnósticos terminais e vidas desperdiçadas. A menina notou que ele segurava um envelope amassado e que suas mãos tremiam ligeiramente. Com licença, senhor. A voz doce e pequena cortou através da névoa de desespero que envolvia Gabriel. Ele levantou os olhos vermelhos e se deparou com uma criança de cabelos cacheados e olhos brilhantes que o observava com preocupação genuína. Por um momento, Gabriel ficou confuso, como se estivesse vendo uma aparição. Eu percebi que o senhor está muito triste. Sofia continuou, a voz carregada de empatia que contrastava com sua idade. Posso orar por você? A pergunta atingiu Gabriel como um raio. Em 63 anos de vida, ninguém jamais havia lhe feito uma oferta tão simples e desinteressada. Por alguns segundos, ele não conseguiu processar as palavras. Oração? Aquela menina estava oferecendo oração para um completo estranho? Um riso amargo escapou dos lábios de Gabriel antes que ele pudesse se controlar. Era um som áspero, carregado de décadas de cinismo e descrença. A inocência da criança parecia quase ofensiva diante da realidade brutal que ele acabara de enfrentar no consultório médico. Você está perdendo seu tempo, criança, Gabriel respondeu, a voz mais áspera que pretendia. Deus não existe, e mesmo que existisse, não se importaria com alguém como eu. Sofia não se intimidou com a rispidez. Em vez disso, inclinou a cabeça para o lado, estudando Gabriel com a curiosidade de quem estava tentando entender um quebra-cabeça complexo. Por que o senhor acha que Deus não se importa? Minha mãe sempre diz que ele gosta de todo mundo, mesmo quando a gente faz coisas erradas. A simplicidade da teologia infantil irritou Gabriel mais do que deveria.
Como aquela criança podia ter tanta certeza sobre bondade divina em um mundo onde pessoas boas sofriam e pessoas ruins prosperavam? Como podia acreditar em justiça quando a vida era fundamentalmente injusta? Porque eu passei a vida inteira sendo egoísta, Gabriel respondeu com brutalidade desnecessária. Porque magoei pessoas, destruí concorrentes, coloquei dinheiro acima de relacionamentos. Se existe um Deus, ele provavelmente está rindo da minha situação agora. Carla se aproximou rapidamente, claramente constrangida com a situação. Sofia, venha aqui. Deixe o senhor em paz. Mas Sofia permaneceu onde estava, os olhos fixos em Gabriel com uma intensidade que o desconfortava. Era como se ela pudesse ver através das camadas de amargura e cinismo para algo mais profundo que ele mesmo havia esquecido que existia. Qual é o seu nome? Ela perguntou simplesmente. Gabriel hesitou. Revelar o nome seria criar uma conexão, por mais tênue que fosse. E conexões eram perigosas. Conexões significavam que alguém se lembraria dele quando partisse. Isso não importa para você, ele respondeu friamente. Importa sim. Jesus gosta de saber o nome das pessoas que ele vai ajudar. A declaração foi feita com tanta convicção que Gabriel sentiu algo se remexer no peito. Quando foi a última vez que alguém havia falado dele como se ele fosse importante? Como se ele fosse digno de atenção divina. Eu tenho muito dinheiro, Gabriel disse, como se isso explicasse tudo. Pessoas como eu não precisam de oração. Nós compramos soluções. Sofia sentou-se no banco ao lado dele sem ser convidada, balançando as perninhas que não alcançavam o chão. A naturalidade do gesto pegou Gabriel completamente desprevenido. Dinheiro não conserta coração partido. Ela disse com a sabedoria de alguém muito mais velha. Minha mãe sempre fica triste quando não tem dinheiro para comprar remédio para a vovó. Mas quando eu faço oração com ela, ela fica melhor por dentro. Gabriel olhou para aquela criança de 7 anos que acabara de diagnosticar com precisão cirúrgica o problema que ele levara décadas para compreender. Todo o seu império financeiro, todas suas conquistas empresariais, não haviam conseguido consertar o vazio que crescia dentro dele a cada ano. Carla finalmente chegou até eles, as bochechas vermelhas de constrangimento. Senhor, me desculpe. Sofia, venha aqui agora. Não podemos incomodar as pessoas assim. Gabriel olhou para a mãe da menina pela primeira vez. Era uma mulher jovem, provavelmente na casa dos 20 e poucos, com roupas simples mas limpas, e uma dignidade natural que contrastava com o nervosismo da situação. Havia algo familiar na forma como ela protegia a filha, uma intensidade maternal que despertou memórias distantes. Não tem problema, Gabriel disse, surpreso com sua própria resposta. Ela não está incomodando. Sofia sorriu pela primeira vez, um sorriso radioso que iluminou o rosto inteiro. Viu, mamãe? Eu falei que ele precisava de um amigo. A palavra amigo ecoou na mente de Gabriel como um sino distante. Quando foi a última vez que alguém o considerou um amigo, não um contato de negócios ou uma oportunidade de networking? Como você se chama? Carla perguntou educadamente, estendendo a mão. Eu sou Carla, e esta é minha filha Sofia. Gabriel, ele respondeu, apertando a mão dela brevemente. Gabriel Henrique. Sofia bateu palmas, como se o simples ato de conhecer o nome dele fosse uma vitória pessoal. Agora posso orar direito. Jesus gosta quando a gente fala o nome da pessoa. Pela primeira vez em meses, Gabriel sentiu algo diferente no peito. Não era paz exatamente, mas talvez fosse o começo de algo parecido. Aquela criança havia conseguido em 5 minutos o que anos de terapia cara não conseguiram. Fazê-lo se sentir visto como ser humano, não como máquina de fazer dinheiro. E Gabriel Henrique Monteiro, o homem que controlava bilhões, mas não conseguia controlar o próprio destino, se perguntou se talvez aquela menina soubesse de algo que ele havia esquecido há muito tempo. Sofia balançou as perninhas no banco, completamente à vontade ao lado de Gabriel, como se sentar com estranhos chorando fosse a coisa mais natural do mundo. Sua presença tinha algo de desarmante que fazia o ar pesado da tarde parecer mais leve. Gabriel observava aquela criança com uma mistura de fascínio e irritação, sem conseguir entender como alguém tão pequeno podia emanar tanta confiança. Então, Gabriel, Sofia disse,
testando o nome na língua como se fosse um doce novo. Por que você estava chorando? Alguém foi malvado com você? A pergunta direta pegou Gabriel desprevenido. Crianças não entendiam de diplomacia social, de conversas superficiais ou de assuntos que deveriam ser evitados. Elas simplesmente perguntavam o que queriam saber, sem filtros ou segundas intenções. É complicado demais para você entender, Gabriel respondeu, tentando manter distância emocional. Mas havia algo na forma como ela o olhava, sem julgamento, apenas com curiosidade genuína, que tornava difícil permanecer completamente frio. Minha professora sempre diz que não existe pergunta boba. Sofia insistiu, ajeitando o vestidinho amarelo. E que quando a gente conversa sobre coisas tristes, elas ficam menos pesadas. Gabriel quase sorriu. Quase. A lógica infantil tinha uma simplicidade brutal que cortava através de anos de complicações desnecessárias que os adultos criavam para evitar vulnerabilidade verdadeira. Carla permanecia de pé a poucos metros, claramente dividida entre dar espaço para a filha exercer sua compaixão natural e protegê-la de uma situação que poderia se tornar constrangedora. Gabriel percebeu o dilema dela e sentiu uma pontada inesperada de consideração. Não precisa se preocupar, ele disse para Carla. Ela está segura comigo. Era uma declaração estranha, considerando que eles se conheciam há menos de 10 minutos. Mas havia algo sobre aquela família que despertava em Gabriel um instinto protetor que ele não sabia que ainda possuía. Sofia aparentemente interpretou o comentário como permissão para continuar a conversa. Você tem filhos, Gabriel? A pergunta atingiu um nervo exposto. Gabriel hesitou, lembrando de Gustavo e Marina, dos relacionamentos truncados, das oportunidades perdidas de ser o pai que eles mereciam. Tenho 2, mas eles já são adultos agora. Eles moram perto de você? Não. Eles têm suas próprias vidas. A Sofia franzou a testa, processando a informação com a seriedade de uma psicóloga infantil. Você sente saudade deles? Gabriel sentiu o peito se apertar. Como aquela criança conseguia fazer perguntas que terapeutas caros evitavam? Como ela conseguia ir direto ao coração das questões que ele passava anos tentando não enfrentar? Sinto, ele admitiu, a palavra saindo mais baixa do que pretendia. Então por que você não liga para eles? A simplicidade da solução proposta por uma criança de 7 anos fez Gabriel perceber como ele havia complicado relacionamentos que poderiam ser simples. Por que não ligava mesmo? Orgulho? Medo de rejeição? Ou talvez a certeza de que havia perdido o direito de ser parte das vidas deles? Porque eu não fui um bom pai quando eles eram pequenos, Gabriel confessou, surpreso com sua própria honestidade. Trabalhava demais, viajava muito. Quando eles precisavam de mim, eu estava sempre ocupado com outras coisas. Sofia assentiu gravemente, como se estivesse processando informações importantes. Minha mãe sempre diz que nunca é tarde para consertar as coisas erradas. Sua mãe parece ser muito sábia. Ela é a pessoa mais inteligente do mundo todo, Sofia declarou com orgulho absoluto. Ela trabalha muito para cuidar de mim, mas nunca está ocupada demais para me dar beijo de boa noite. A declaração foi como uma punhalada gentil no coração de Gabriel. Quantos beijos de boa noite ele havia perdido? Quantas histórias deixou de contar? Quantos problemas de escola ignorou porque estava fechando negócios em outro fuso horário? Carla se aproximou mais, percebendo que a conversa estava tomando rumos profundos demais. Sofia, amor, acho que já conversamos o suficiente. O senhor Gabriel provavelmente tem coisas importantes para fazer. Na verdade, não tenho, Gabriel disse, surpreso com sua própria resposta. Pela primeira vez em décadas, não havia reunião urgente, telefonema importante ou decisão empresarial que não pudesse esperar. Talvez porque nada disso importasse mais diante da contagem regressiva que começara no consultório médico. Sofia sorriu como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. Então você pode ficar mais um pouquinho? Eu ainda não orei por você. Gabriel olhou para aquela criança que insistia em tratá-lo como se ele fosse importante, como se ele merecesse cuidado e atenção. Era uma experiência estranha e desconfortável, mas também estranhamente reconfortante. Você realmente acredita que oração funciona? Claro. Quando minha mãe fica preocupada com o dinheiro do aluguel, a gente ora junto e sempre aparece um jeito.
Quando eu estava com febre alta mês passado, ela orou a noite toda e eu melhorei. Gabriel olhou para Carla, que corou ligeiramente. Era óbvio que a família enfrentava dificuldades financeiras, mas havia uma dignidade na forma como lidavam com os problemas que impressionava mais que qualquer estratégia empresarial que Gabriel conhecia. E você acha que Jesus se importa comigo, mesmo eu sendo rico? A pergunta saiu carregada de uma vulnerabilidade que Gabriel não pretendia revelar. Era como se aquela criança tivesse conseguido atravessar todas suas defesas e alcançar a insegurança fundamental que ele carregava há anos. Jesus se importa com todo mundo. Sofia respondeu com convicção absoluta. Rico, pobre, grande, pequeno. Minha mãe diz que o coração de todo mundo é do mesmo tamanho para ele. Gabriel sentiu lágrimas novas ameaçando transbordarem. Como aquela criança de 7 anos tivesse mais sabedoria sobre valor humano do que ele havia adquirido em 6 décadas de vida. Posso fazer uma pergunta? Gabriel disse, olhando alternadamente para Sofia e Carla. Claro. Por que vocês estão sendo tão gentis comigo? Não me conhecem. Eu poderia ser uma pessoa ruim. Sofia inclinou a cabeça, considerando a pergunta com seriedade. Você parece triste, não ruim. E além disso, pessoas ruins não choram quando estão sozinhas. Elas só fingem que não sentem nada. A observação atingiu Gabriel como um soco no estômago. Aquela criança havia conseguido, em uma frase, distinguir entre dureza genuína e a armadura emocional que ele usava para proteger um coração que ainda era capaz de sentir dor. Carla finalmente se sentou do outro lado de Sofia, percebendo que a conversa não terminaria tão cedo. Senhor Gabriel, posso perguntar o que está deixando o senhor tão preocupado? Gabriel hesitou. Como explicar diagnósticos terminais para uma criança? Como falar sobre mortalidade para alguém que ainda acreditava que oração podia resolver qualquer problema? Eu recebi algumas notícias ruins hoje, ele disse cuidadosamente, sobre minha saúde. Sofia se endireitou imediatamente, os olhos brilhando com determinação. Então é por isso que você precisa de oração. Jesus é muito bom com essas coisas. Ele curou um monte de gente na Bíblia. A fé inabalável da criança era simultaneamente inspiradora e dolorosa. Gabriel invejava aquela capacidade de acreditar em milagres, em bondade divina, em finais felizes. Quando foi que ele havia perdido isso? Em que ponto da vida a esperança havia sido substituída por cinismo? Sofia, ele disse gentilmente, às vezes as coisas não têm conserto. Às vezes a gente tem que aceitar que nem tudo pode ser arrumado. Minha avó sempre dizia que a gente só sabe se alguma coisa não tem conserto depois de tentar todos os jeitos possíveis. Sofia replicou. E oração é um jeito que a gente ainda não tentou. Gabriel olhou para Carla, procurando suporte adulto para sua lógica racional. Mas encontrou nos olhos dela não ceticismo, e sim uma esperança cautelosa que era ainda mais perturbadora que a fé absoluta da filha. O senhor não perde nada tentando, Carla disse baixinho. E talvez ganhe algo que não esperava. Gabriel Henrique Monteiro, o homem que sempre teve resposta para tudo, se viu sem argumentos diante de uma criança de 7 anos e sua mãe trabalhadora que ofereciam gratuitamente a única coisa que todo seu dinheiro não podia comprar: esperança genuína. E pela primeira vez em anos, ele começou a se perguntar se talvez, apenas talvez, pudesse existir algo no universo maior que planilhas financeiras e diagnósticos médicos. Na manhã seguinte, Gabriel acordou com uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez em meses, não foi o peso do diagnóstico que o tirou da cama, mas uma curiosidade inexplicável. Seria que aquela menina estaria na praça novamente? A pergunta o incomodava porque não fazia sentido. Por que um empresário bilionário estaria pensando em uma criança de 7 anos que ofereceu oração para um estranho? Depois do café da manhã solitário no apartamento de cobertura, Gabriel cancelou as reuniões matinais e caminhou até a Praça da República. Disse para si mesmo que precisava de ar fresco para organizar os pensamentos sobre os tratamentos que Dr. Carvalho havia sugerido. Mas no fundo sabia que estava procurando por algo que não conseguia nomear. O banco onde conversaram na tarde anterior estava vazio. Gabriel se sentou e esperou, sentindo-se ridículo. Que tipo de homem adulto espera por uma criança em uma praça? Mas havia algo sobre Sofia que mexera com ele de forma profunda. Talvez fosse a honestidade brutal dela,
ou a forma como o tratou como ser humano, em vez de símbolo de status. 15 minutos depois, Gabriel viu a dupla se aproximando. Sofia usava um vestido azul hoje e carregava a mesma mochila rosa do dia anterior. Quando o avistou, seus olhos se iluminaram como se encontrar um amigo fosse a melhor surpresa do mundo. «Gabriel!» ela gritou, largando a mão da mãe e correndo na direção dele. «Você voltou!» A alegria genuína na voz dela fez algo estranho acontecer no peito de Gabriel. Quando foi a última vez que alguém ficou verdadeiramente feliz em vê-lo? Não por interesse profissional ou social, mas por prazer simples e puro? «Voltei», ele confirmou, ainda surpreso com sua própria presença ali. Sofia se jogou no banco ao lado dele com a naturalidade de uma velha amizade. «Eu sabia que você ia aparecer. Falei para minha mãe ontem à noite que você era diferente dos outros adultos tristinhos. Diferentes como? Você escuta de verdade. A maioria dos adultos finge que escuta, mas na verdade está pensando em outras coisas. Você presta atenção mesmo». Gabriel ficou surpreso com a precisão da observação. Como aquela criança conseguia ler pessoas com tanta acurácia? Era um talento que ele havia levado anos para desenvolver no mundo dos negócios. Mas Sofia parecia ter nascido com essa habilidade. Carla se aproximou mais devagar, parecendo ligeiramente surpresa por encontrá-lo ali novamente. «Bom dia, Sr. Gabriel. Como está se sentindo hoje?» «Confuso», ele respondeu com honestidade inesperada. «Confuso sobre muitas coisas». Sofia assentiu gravemente. «Confusão é normal quando coisas grandes estão acontecendo na vida da gente. Minha professora sempre diz que confusão é o cérebro tentando organizar informações novas. E você, dormiu bem? Ainda está preocupado com aquelas notícias ruins?» Carla perguntou com genuína preocupação. Gabriel hesitou. A conversa do dia anterior havia plantado uma semente estranha de confiança. Havia algo sobre aquela família que o fazia querer baixar as defesas, ser honesto de uma forma que não era há anos. «Na verdade, não dormi quase nada», ele admitiu. «Fiquei pensando no que vocês disseram ontem, sobre oração, sobre nunca ser tarde para consertar as coisas». Sofia se animou visivelmente. «E o que você decidiu?» Gabriel respirou fundo. Estava prestes a atravessar uma linha que nunca havia cruzado antes. Ser completamente vulnerável com estranhos que não tinham nada a ganhar com sua situação. «As notícias que recebi ontem, elas são bem sérias. Os médicos disseram que eu tenho uma condição grave, muito grave, e talvez não tenha muito tempo restante». O silêncio que se seguiu foi diferente do constrangimento que Gabriel esperava. Era um silêncio respeitoso, cheio de compaixão genuína. Sofia não desviou o olhar, nem fez perguntas intrusivas. Em vez disso, ela simplesmente segurou a mão dele. «Você está com medo?» ela perguntou baixinho. «Muito», Gabriel confessou, surpreendendo-se com a facilidade da admissão. Não tanto de partir, mas de partir sem ter vivido de verdade. Carla se sentou do outro lado de Gabriel, criando um círculo de apoio que ele nunca havia experimentado. «O senhor quer falar sobre isso?» Gabriel olhou para as duas, mãe e filha que mal o conheciam, mas ofereciam escuta sem julgamento. Era irônico que, após décadas cercado de funcionários, consultores e pessoas pagas para apoiá-lo, o suporte emocional genuíno viesse de uma família que enfrentava suas próprias dificuldades. «Eu passei 43 anos construindo um império», ele começou, as palavras saindo mais fáceis do que imaginava. «Acumulei mais dinheiro do que consigo gastar em várias vidas. Tenho apartamentos, carros, investimentos pelo mundo inteiro. Mas ontem, quando soube que talvez tenha apenas alguns meses, percebi que não tenho ninguém para compartilhar isso». Sofia apertou a mão dele com mais força. «E seus filhos? Eles têm suas vidas. Eu não fiz parte delas quando deveria. Agora seria estranho aparecer de repente só porque estou com problemas. Talvez eles estejam esperando você fazer isso há muito tempo», Carla sugeriu gentilmente. «Às vezes as pessoas não sabem como consertar relacionamentos, mas isso não significa que não querem». Gabriel considerou a possibilidade. Será que Gustavo e Marina sentiam sua falta? Será que guardavam mágoa ou apenas resignação? A incerteza era quase pior que a rejeição garantida. E se eles não quiserem me ver? E se eu deixei tudo tarde demais? Sofia soltou a mão dele
e o encarou com seriedade impressionante para uma criança. Gabriel, posso te contar um segredo? Ele assentiu. Meu pai foi embora quando eu era bem pequenina. Minha mãe fica triste às vezes porque acha que eu não lembro dele. Mas eu lembro sim. E sabe o que eu mais queria no mundo inteiro? Gabriel negou com a cabeça. Que ele voltasse para me pedir desculpas. Não porque quero que ele more com a gente de novo, mas porque quero saber que ele se importa comigo. A revelação atingiu Gabriel como um soco no estômago. Quantos filhos pelo mundo gostariam de ouvir um pedido de desculpas sincero de pais ausentes? Quantas mágoas poderiam ser curadas com honestidade e humildade? Seus filhos também devem querer isso, Sofia continuou. Mesmo se eles fingem que não importa. Gabriel sentiu lágrimas se formando nos olhos. A sabedoria daquela criança era devastadora em sua simplicidade. Ela havia conseguido em poucos minutos identificar a ferida central que ele carregava há anos. Mas e se for tarde demais? E se eles não conseguirem me perdoar? Então pelo menos você tentou, Carla disse suavemente. E eles vão saber que você se importa. Isso já é alguma coisa. Sofia se levantou do banco e ficou de pé na frente de Gabriel, as mãozinhas nos quadris em pose determinada. Agora eu quero fazer aquela oração que ofereci ontem. Posso? Gabriel olhou para aquela criança que em 24 horas havia conseguido fazer mais por sua saúde emocional que anos de terapia, cara. Havia algo sobre a fé simples dela que o fazia querer acreditar em possibilidades que sua mente racional rejeitava. Pode, ele disse fechando os olhos. Sofia colocou as mãozinhas pequenas sobre as mãos de Gabriel e começou a orar em voz baixa. Não era uma oração elaborada ou teológica, era a conversa simples de uma criança com alguém que ela considerava amigo pessoal. Oi, Jesus, é a Sofia. Este é meu amigo Gabriel. Ele está com o coração muito machucado e os médicos disseram coisas ruins sobre ele. Você pode cuidar dele, por favor? E pode ajudar ele a conversar com os filhos dele? Eles devem estar com saudade também. Obrigada. Amém. Quando Gabriel abriu os olhos, sentiu algo diferente no peito. Não era cura milagrosa ou revelação divina. Era algo mais sutil, mas igualmente poderoso. A sensação de que talvez não estivesse completamente sozinho no universo. Como você se sente? Sofia perguntou, estudando o rosto dele com atenção. Gabriel fez uma pausa, analisando-o honestamente. Melhor, ele disse, surpreso com a verdade da afirmação. Muito melhor. Sofia sorriu com satisfação. Jesus é bom nisso. Agora você vai ligar para seus filhos? Gabriel riu, e foi um som diferente do riso amargo do dia anterior. Era um riso com esperança misturada. Acho que vou. E pela primeira vez desde que saiu do consultório de Dr. Carvalho, Gabriel Henrique Monteiro começou a acreditar que talvez ainda houvesse tempo para consertar algumas coisas importantes. Os dias que se seguiram foram diferentes de tudo que Gabriel havia experimentado em sua vida adulta. Pela primeira vez em décadas, ele acordava não pensando em reuniões ou relatórios financeiros, mas em uma menininha de vestidos coloridos que o esperava na praça toda tarde às 4 horas. Era como se Sofia tivesse se tornado o ponto fixo em um mundo que de repente parecia instável demais. Na terceira tarde, Gabriel chegou à praça carregando uma sacola de papel. Sofia estava esperando no banco habitual, balançando as pernas e cantarolando uma música que ele não reconhecia. Quando o viu se aproximando, saltou do banco com um sorriso que poderia iluminar toda a cidade. Gabriel, você trouxe alguma coisa? Ele se sentou ao lado dela e abriu a sacola, revelando 2 sanduíches de uma padaria cara do centro da cidade. Pensei que talvez vocês estivessem com fome. Sofia bateu palmas, mas então parou de repente, olhando para a mãe com uma expressão preocupada. Gabriel percebeu a hesitação e entendeu imediatamente. Orgulho. Mesmo em dificuldades, aquela família mantinha dignidade. Na verdade, Gabriel disse rapidamente, comprei demais para mim e odeio desperdiçar comida. Vocês estariam me fazendo um favor. Carla sorriu gratamente, reconhecendo a delicadeza do gesto. Obrigada, Sr. Gabriel. Isso é muito gentil. Enquanto comiam, Sofia fez o que sempre fazia. Perguntou sobre tudo com a curiosidade natural das crianças. Você ligou para seus filhos? Gabriel engoliu o pedaço de sanduíche com dificuldade. Ainda não.
pensando no que dizer. Que tal começar com oi? Sofia sugeriu com seriedade absoluta. Minha mãe sempre diz que conversas difíceis ficam mais fáceis quando a gente começa do jeito simples. A lógica infantil era devastadoramente precisa. Gabriel havia passado 3 dias elaborando discursos mentais complexos, quando talvez a simplicidade fosse exatamente o que precisava. E se eles ficarem bravos comigo? Então você pede desculpa? Sofia respondeu como se fosse óbvio. Desculpa de verdade, não aquela desculpa de adulto que tem um mais no meio. Gabriel riu, reconhecendo o padrão que ela descrevia. Quantas vezes ele havia pedido desculpas corporativas, cheias de justificativas e ressalvas que anulavam o pedido original. Sofia tem razão, Carla concordou. Crianças são especialistas em perdoar quando sabem que a pessoa está sendo sincera. Vocês falam como se conhecessem meus filhos pessoalmente. Todos os filhos são parecidos no fundo. Sofia disse com convicção. A gente só quer saber que nossos pais se importam com a gente, mesmo quando eles fazem besteira. A conversa foi interrompida por um homem de terno que se aproximou do banco hesitantemente. Gabriel o reconheceu imediatamente. Era Dr. Silva, cardiologista do mesmo hospital onde havia recebido o diagnóstico devastador. Senhor Monteiro, desculpe incomodar, mas preciso falar com o senhor urgentemente. Gabriel sentiu o estômago se contrair. Mas notícias médicas nunca eram entregues em praças públicas, na frente de crianças. Isso só podia significar algo terrível. Agora não é um bom momento, Gabriel disse, olhando para Sofia, que observava a troca com curiosidade crescente. Senhor, é sobre seus últimos exames. Houve um erro no laboratório. Um erro significativo. O mundo de Gabriel pareceu parar. Que tipo de erro? Dr. Silva olhou nervosamente para Sofia e Carla. Talvez devêssemos conversar em particular. Não, Gabriel disse firmemente. Estas pessoas são minhas amigas. Pode falar. Sofia se endireitou com orgulho ao ouvir a palavra amigas. Era a primeira vez que Gabriel se referia a elas assim, e o reconhecimento formal da amizade significava mais para ela do que ele poderia imaginar. Os resultados que o senhor recebeu na semana passada, eles foram trocados com outro paciente. Seus exames verdadeiros mostram uma condição completamente diferente, tratável, curável, na verdade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Gabriel sentiu como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. O que está dizendo? O senhor não tem uma condição terminal, senhor Monteiro. Tem uma inflamação crônica que responde muito bem a medicamentos simples. 6 meses de tratamento e estará completamente curado. Sofia saltou do banco como uma mola. Jesus ouviu minha oração. Eu sabia que ia dar certo. Gabriel estava em choque demais para processar completamente a informação. Semana passada ele estava se preparando para partir. Hoje descobria que havia décadas de vida pela frente. Era irônico demais para ser coincidência. Tem certeza absoluta? Ele perguntou, a voz trêmula. Revisei pessoalmente 3 vezes. Não há dúvida. O senhor vai ficar bem. Dr. Silva entregou um envelope com os resultados corretos e se afastou rapidamente, claramente constrangido com o erro que havia causado tanto sofrimento desnecessário. Gabriel olhou para o envelope, depois para Sofia, que dançava em círculos ao redor do banco cantando Jesus curou o Gabriel! Jesus curou o Gabriel! Você sabia que isso ia acontecer? Ele perguntou, ainda atordoado. Eu esperava, Sofia respondeu, parando de dançar. Mas mesmo se não tivesse acontecido, a oração ainda teria valido a pena. Por quê? Porque você ia partir sabendo que alguém se importava com você de verdade, e isso sempre faz diferença. A sabedoria da resposta deixou Gabriel sem palavras. Aquela criança de 7 anos havia entendido algo fundamental sobre conexão humana que ele levara uma vida inteira para aprender. Carla se aproximou e abraçou Gabriel impulsivamente. Era um abraço maternal, cheio de alívio genuíno por alguém que considerava amigo. Que notícia maravilhosa! Estamos tão felizes por você. Gabriel retribuiu o abraço, percebendo que não recebia um abraço sincero há anos. Quando Carla se afastou, Sofia tomou o lugar dela, envolvendo os braços pequenos ao redor da cintura dele.
Agora você tem bastante tempo para consertar as coisas com seus filhos. Ela sussurrou no ouvido dele. Gabriel sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto, mas pela primeira vez em semanas, eram lágrimas de alegria misturada com gratidão profunda. Não apenas pela cura física, mas pela cura emocional que já estava acontecendo há dias. Sofia, ele disse, segurando o rosto pequeno entre as mãos. Você mudou minha vida completamente. Não fui eu. Ela respondeu com modéstia surpreendente. Eu só pedi ajuda para quem sabe consertar corações machucados. Gabriel tirou o celular do bolso, as mãos tremendo ligeiramente. Era hora de fazer aquelas ligações que havia adiado por anos. Começaria com Gustavo, depois Marina. Não sabia o que dizer exatamente, mas Sofia tinha razão. Começaria com oi e deixaria o coração guiar o resto. Posso usar vocês como apoio moral? Ele perguntou, olhando para suas duas amigas improváveis. Claro, Sofia respondeu imediatamente. Somos especialistas em conversas difíceis. Gabriel discou o primeiro número, o coração batendo acelerado. Não por medo da doença que não tinha, mas pela expectativa de reconstruir relacionamentos que pensava ter perdido para sempre. E enquanto esperava a ligação completar, olhou para Sofia e Carla, as duas pessoas que haviam chegado à sua vida no momento exato em que mais precisava de esperança. Talvez milagres realmente acontecessem. Talvez não sempre da forma como esperamos, mas sempre na hora certa, através das pessoas certas, com o amor certo. A voz de Gustavo atendeu do outro lado da linha, e Gabriel respirou fundo, pronto para começar uma nova vida com as pessoas que realmente importavam. As semanas que se seguiram à descoberta do erro médico foram as mais transformadoras da vida de Gabriel. A ligação para Gustavo havia durado 3 horas, cheia de lágrimas, pedidos de desculpa e promessas de recomeço. Marina chorou tanto ao ouvir a voz do pai que precisou desligar 2 vezes para se recompor. Mas no final, ambos os filhos concordaram em dar uma chance real para reconstruir o relacionamento. Gabriel continuava seus encontros diários com Sofia e Carla na praça, mas agora com um propósito diferente. Não era mais um homem desesperado buscando consolo, mas alguém redescobrindo como viver de verdade. Sofia havia se tornado sua professora não oficial sobre as coisas simples que fazem a vida valer a pena. Gabriel, você está diferente hoje, Sofia observou na quarta-feira, balançando as pernas no banco enquanto saboreava um picolé que ele havia comprado. Seus olhos estão brilhando. É porque eu falei com meus filhos ontem à noite. Gustavo vem me visitar no fim de semana. Sofia bateu palmas com entusiasmo, quase derrubando o picolé. Que legal! Você está nervoso? Muito. Não sei como ser pai depois de tantos anos sendo só chefe. É fácil, Sofia disse com a confiança de quem tinha experiência no assunto. Pai é alguém que escuta, que brinca junto e que dá abraço quando a gente está triste. Você já sabe fazer essas coisas. Gabriel sorriu, percebendo que em poucas semanas aquela criança havia conseguido ensiná-lo lições que levara décadas para aprender sozinho. A simplicidade dela era sua maior força. Foi então que Carla se aproximou com uma expressão preocupada que Gabriel não havia visto antes. Ela segurava um envelope oficial nas mãos e suas faces estavam pálidas. Carla, o que aconteceu? Gabriel perguntou, levantando-se imediatamente. É o proprietário do apartamento onde moramos, ela disse, a voz trêmula. Ele está vendendo o prédio. Temos 2 semanas para sair. Sofia parou de balançar as pernas e olhou para a mãe com preocupação. Mesmo aos 7 anos, ela entendia que notícias assim significavam problemas sérios. Para onde vocês vão? Gabriel perguntou, sentindo uma pontada no coração ao imaginar sua nova família se afastando. Não sei ainda. Os apartamentos que posso pagar ficam muito longe do meu trabalho. E Sofia teria que mudar de escola bem no meio do ano letivo. Gabriel processou a informação rapidamente. Nos últimos dias, havia pensado muito sobre como retribuir tudo que Sofia e Carla fizeram por ele. Não apenas a oração que coincidiu com sua cura, mas a lição de humanidade que transformou completamente sua perspectiva de vida. E se eu ajudasse com isso? Ele ofereceu cuidadosamente. Carla balançou a cabeça imediatamente. Gabriel, você já fez muito por nós. Os sanduíches, os picolés, toda a atenção que dá para a Sofia
Não é caridade. Gabriel interrompeu suavemente. É gratidão. Vocês me salvaram de uma forma que nem imaginam. Sofia olhou entre os dois adultos, processando a conversa com seriedade. Mamãe, talvez seja igual às orações que sempre funcionam quando a gente mais precisa. Carla suspirou, claramente dividida entre orgulho e necessidade prática. Gabriel, eu não posso aceitar ajuda financeira direta. Tenho que manter minha dignidade. Então que tal um emprego? Gabriel sugeriu, uma ideia brilhante se formando em sua mente. Preciso de alguém para coordenar um projeto especial que estou planejando. Alguém com experiência em cuidar de pessoas, com coração generoso e integridade absoluta. Que tipo de projeto? Gabriel respirou fundo. A ideia havia nascido nos últimos dias, inspirada diretamente nas conversas com Sofia sobre ajudar pessoas que precisavam. Quero criar um instituto, um lugar que ofereça apoio para famílias em dificuldades, não apenas dinheiro, mas orientação, capacitação profissional, cuidados médicos. Um lugar onde pessoas possam reconstruir suas vidas com dignidade. Sofia saltou do banco, os olhos brilhando. Como uma casa grande onde todo mundo se ajuda. Exatamente. E eu preciso de alguém que entenda realmente o que é passar dificuldades, mas que nunca perdeu a bondade. Alguém como você, Carla. Carla olhou para Gabriel com uma mistura de surpresa e emoção. Você está falando sério? Completamente. O salário seria o suficiente para vocês morarem em um lugar bom, perto da escola da Sofia. E ela teria um espaço especial no instituto onde poderia ajudar outras crianças que passam pelo que ela passou. Eu podia ensinar outras crianças a orar, Sofia exclamou, pulando de excitação. E a fazer amizade com pessoas tristes. Gabriel riu, percebendo que a ideia de Sofia era exatamente o que o instituto precisava. Quem melhor que uma criança que havia transformado a vida de um bilionário desesperado para ensinar outros sobre compaixão e esperança? Carla, Gabriel disse, ficando sério, eu não seria a mesma pessoa sem vocês duas. Este instituto não seria favor para vocês. Seria vocês fazendo um favor para mim, me ajudando a dar sentido para toda a riqueza que acumulei. Carla se sentou no banco, claramente emocionada. Desde quando você pensou nisso? Desde a primeira vez que Sofia me perguntou se eu tinha filhos. Percebi que passei a vida construindo coisas, mas nunca construí relacionamentos. Quero usar o que aprendi com vocês para ajudar outras famílias a ficarem unidas. E vamos chamar como? Sofia perguntou, já assumindo que seria parte integral do projeto. Gabriel sorriu, olhando para a menina que havia mudado sua vida com uma pergunta simples numa tarde qualquer. Instituto Sofia. Centro de esperança e recomeço. Os olhos de Sofia se encheram de lágrimas de alegria. Meu nome vai estar numa placa grande? Na maior placa que conseguir fazer, Gabriel prometeu. Carla se levantou e abraçou Gabriel com força. Obrigada. Não apenas pelo emprego, mas por nos mostrar que existem pessoas boas no mundo. Vocês me mostraram primeiro, Gabriel respondeu, retribuindo o abraço. Uma semana depois, Gabriel estava no escritório revisando os projetos arquitetônicos do futuro instituto quando Cláudia entrou com uma pilha de documentos. Senhor Monteiro, os advogados terminaram toda a documentação para o instituto. E tem mais uma coisa. O que é? Marina ligou. Ela quer trazer os netos para conhecer o avô no fim de semana. Gabriel sentiu o coração se acelerar. Netos. Ele tinha netos que mal conhecia. Crianças que cresceram sem saber que tinham um avô que finalmente havia aprendido a amar de verdade. Quantos anos eles têm? 8 e 5 anos. E pelo que Marina disse, estão muito curiosos para conhecer o vovô que a mamãe falou que estava aprendendo a ser diferente. Gabriel riu, imaginando Sofia ensinando outras crianças a mesma sabedoria que havia transformado sua vida. Talvez pudesse apresentar seus netos para ela. Talvez pudessem brincar juntos na praça onde tudo começou. Naquela tarde, quando se encontrou com Sofia e Carla, Gabriel tinha uma surpresa. Sofia, lembra quando você disse que Jesus gosta de saber o nome das pessoas? Claro. Bem, quero apresentar vocês para algumas pessoas especiais. Meus filhos e meus netos. Acho que vocês vão gostar uns dos outros. Sofia bateu palmas. Uma família ainda maior. Jesus deve estar feliz vendo como você aprendeu a juntar pessoas em vez de afastar. E naquele momento,
Sentado no banco, onde uma menina de 7 anos havia oferecido oração para um estranho desesperado, Gabriel Henrique Monteiro compreendeu que o verdadeiro milagre não havia sido a cura de uma doença que nunca teve. O milagre havia sido aprender que a vida só tinha sentido quando compartilhada com pessoas que se importavam de verdade. 6 meses depois daquele encontro que mudou tudo, Gabriel estava na entrada do Instituto Sofia, observando uma cena que aquecia seu coração de forma indescritível. No jardim central, Sofia brincava com seus netos, Lucas e Ana, ensinando-os a mesma brincadeira de roda que ela costumava fazer com a mãe na praça. As gargalhadas das crianças ecoavam pelo espaço, criando uma sinfonia de alegria pura que ele nunca imaginou que faria parte de sua vida. O instituto havia se tornado muito mais do que Gabriel sonhara inicialmente. Ocupava um prédio de 3 andares no centro da cidade com espaços para capacitação profissional, atendimento psicológico, creche para as crianças e até uma pequena clínica médica. Mais de 200 famílias já haviam sido atendidas, e a lista de espera crescia todos os dias. Carla se aproximou dele carregando uma pasta com relatórios mensais. Nos últimos meses, ela havia se revelado uma administradora excepcional, trazendo para o Instituto a mesma dedicação e cuidado que sempre demonstrou como mãe. Usar uniforme executivo em vez de roupas simples não havia mudado sua essência. Ela continuava sendo alguém que enxergava pessoas onde outros viam apenas números. Gabriel, os resultados do semestre estão impressionantes, ela disse entregando a pasta. 80% das famílias que passaram pelo programa conseguiram estabilidade financeira. E 100% relataram melhoria significativa na qualidade de vida emocional. Gabriel folheou os números, mas seus olhos continuavam voltados para as crianças no jardim. E a parte mais importante, a parte que Sofia criou? Carla sorriu, seguindo o olhar dele. O programa Amigos do Coração está funcionando além das expectativas. As crianças que participam estão ensinando outras crianças a lidar com dificuldades através de amizade e solidariedade. Sofia treinou 15 pequenos embaixadores até agora. Era verdade. Sofia havia criado naturalmente um sistema onde crianças que já haviam superado momentos difíceis ajudavam outras que estavam passando pelas mesmas situações. Ela as ensinava que oferecer oração, escuta genuína e presença simples podia transformar vidas de formas que nenhum adulto conseguia compreender completamente. Vovô Gabriel! Ana, sua neta de 5 anos, correu na direção dele com os braços abertos. Sofia está me ensinando a oração especial. Gabriel se agachou para receber o abraço, sentindo o coração se encher de uma felicidade que não sabia que existia. Ter netos havia se revelado uma experiência completamente diferente de ser pai. Desta vez, ele estava presente de verdade, disponível emocional e fisicamente para cada momento importante. Que oração especial é essa? A que ajuda pessoas tristes a ficarem felizes de novo? Ana explicou com seriedade. Sofia disse que foi assim que vocês se conheceram. Lucas, de 8 anos, se juntou ao grupo. Vovô, Sofia contou que você chorava no banco da praça. Isso é verdade? Gabriel olhou para Sofia, que observava a conversa com um sorriso divertido. Nos últimos meses, ela havia se tornado a cronista oficial da história de como eles se conheceram, contando para qualquer criança que chegasse ao instituto sobre o dia em que encontrou um homem muito rico, mas muito triste, precisando de um amigo. É verdade, Lucas. Eu estava muito triste porque achava que estava sozinho no mundo. E agora você não está mais sozinho? Gabriel olhou ao redor. Carla organizando documentos com eficiência maternal. Sofia brincando com outras crianças, como se cada uma fosse família. Seus netos curiosos e carinhosos, querendo saber tudo sobre o avô que finalmente aprendeu a estar presente. Gustavo e Marina, que haviam se tornado visitantes frequentes e apoiadores entusiasmados do Instituto. Agora eu tenho mais família do que consigo contar, ele respondeu abraçando os 2 netos. Dr. Mendonça, o médico voluntário do Instituto, se aproximou do grupo. Gabriel, preciso falar com você sobre algo importante. Gabriel se levantou, ainda segurando a mão de Ana. Claro, doutor. Recebi os resultados dos seus últimos exames. A inflamação está completamente curada.
Você está oficialmente com saúde perfeita. Era a confirmação final de que o erro médico inicial havia sido completamente resolvido. Gabriel estava curado não apenas fisicamente, mas de todas as formas possíveis. A solidão crônica, a amargura, a desconexão emocional, tudo havia sido tratado através de relacionamentos genuínos e propósito verdadeiro. Sofia, ele chamou. Vem aqui. Preciso te contar uma coisa. Ela correu até ele, o vestido novo esvoaçando. Gabriel havia insistido em comprar roupas novas para ela, mas Sofia sempre escolhia vestidos simples e coloridos, mantendo a essência que a tornava especial. O médico disse que estou completamente curado. Sofia sorriu como se soubesse que isso aconteceria desde o primeiro dia. Eu falei para você que Jesus era bom nessas coisas. Você tem razão. Mas sabe qual foi a parte mais importante da cura? Qual? Não foi o remédio que tirou a inflamação. Foi você me ensinar que todo mundo precisa de amigos de verdade. Naquele momento, Marina chegou ao instituto acompanhada de Helena, segunda ex-esposa de Gabriel. O relacionamento entre eles havia sido restaurado gradualmente, não como casal, mas como amigos que compartilhavam respeito mútuo e carinho genuíno. Helena havia se tornado uma das principais apoiadoras do instituto, contribuindo com conhecimentos de psicologia infantil. Gabriel, Marina disse beijando o rosto do pai, trouxe uma surpresa para você. Ela entregou um envelope elegante. Gabriel o abriu e encontrou uma carta oficial da Câmara Municipal concedendo ao Instituto Sofia o título de Projeto de Maior Impacto Social do Ano. A cerimônia de premiação seria na próxima semana, e Gabriel seria convidado de honra. Vão dar um prêmio para nosso instituto? Sofia perguntou, lendo por cima do ombro dele. Para o seu instituto, Gabriel corrigiu. Você foi quem teve a ideia original. Não, foi ideia de Jesus. Eu só perguntei se podia orar por você. A simplicidade da resposta fez todos rirem. Sofia nunca assumia crédito pelas transformações que causava. Para ela, tudo era consequência natural de tratar pessoas com bondade e conectá-las com algo maior que suas circunstâncias imediatas. Helena se aproximou de Gabriel com uma expressão carinhosa. Você mudou tanto que às vezes mal reconheço o homem com quem fui casada. Sofia me ensinou que nunca é tarde para se tornar quem você deveria ter sido desde sempre. E ela estava certa. Estou orgulhosa do homem que você se tornou. O reconhecimento de Helena significava muito para Gabriel. Ela havia sido testemunha de seus piores momentos de frieza emocional, e vê-la aprovar sua transformação era uma validação importante de que a mudança era real e duradoura. Gustavo chegou logo depois, trazendo a esposa e mais 2 netos que Gabriel estava conhecendo gradualmente. A família estava se reconectando de forma orgânica, com cada encontro construindo sobre o anterior, criando novas memórias que substituíam anos de distância. Pai, Gustavo disse, colocando a mão no ombro de Gabriel, queria te agradecer por algo. O quê? Por nos mostrar que nunca é tarde para recomeçar. Estou aplicando isso na minha própria vida, sendo mais presente com meus filhos. Gabriel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sua transformação não havia afetado apenas sua própria vida, mas estava criando ondas positivas que alcançavam as próximas gerações. O sol começou a se pôr, pintando o céu com tons dourados que refletiam nas janelas do instituto. Era hora de todos voltarem para casa, mas Gabriel sabia que amanhã estariam todos ali novamente, continuando o trabalho de transformar vidas através de amor prático. Sofia se aproximou dele enquanto as famílias se despediam. Gabriel, posso te fazer uma pergunta? Sempre. Você ainda fica triste às vezes? Gabriel considerou a pergunta com seriedade. Às vezes fico pensativo, ou preocupado com coisas importantes. Mas triste como estava naquele dia na praça? Nunca mais. Por quê? Porque aprendi que tristeza de verdade vem de se sentir sozinho no mundo. E você me ensinou que nunca estamos realmente sozinhos quando sabemos amar outras pessoas. Sofia assentiu satisfeita. Então minha oração funcionou mesmo. Funcionou perfeitamente. Gabriel olhou uma última vez para o instituto antes de sair. Na placa da entrada estava escrito: Instituto Sofia, Centro de Esperança e Recomeço. Fundado em memória de um encontro que mudou tudo. Embaixo, em letras menores,
uma frase que Sofia havia insistido em incluir. Nunca subestime o poder de perguntar: posso orar por você? Enquanto caminhavam juntos pela rua, Gabriel segurou a mão pequena de Sofia e pensou em como a vida podia mudar completamente em questão de minutos. Um homem desesperado sentado em um banco, uma criança corajosa oferecendo oração. E todo um universo de possibilidades se abrindo através de um ato simples de compaixão. Sofia, ele disse enquanto esperavam o sinal abrir. Sim, obrigado por ter me salvado. Eu não salvei você, Gabriel. Eu só te apresentei para quem podia salvar. E enquanto atravessavam a rua em direção às suas novas vidas, Gabriel Henrique Monteiro soube com certeza absoluta que milagres realmente acontecem. Há momentos na vida em que nos encontramos perdidos, mesmo tendo tudo que o dinheiro pode comprar. Mas o universo tem uma forma misteriosa de enviar anjos quando menos esperamos, que nos lembram do que realmente importa. Às vezes, a pergunta mais simples feita no momento certo pode abrir portas que nem sabíamos que existiam. No final, descobrimos que a verdadeira riqueza sempre esteve ao nosso alcance. Bastava estender a mão e tocar o coração de alguém.